Extremos de funções de duas variáveis. Olha aqui, Z está em função de x e y. Então, nós vamos começar a pensar nos máximos e mínimos locais ou relativos dessa função. Esses máximos e mínimos locais serão os nossos extremos. Como elas é uma função de duas variáveis, nós vamos ter que usar derivadas parciais, no caso também de primeira ordem, e igualar elas a zero. Se você analisa a função de uma variável, você deriva e iguala a 1, iguala a zero também, mas não é uma derivada parcial, é uma derivada simples. Então aqui tem essa notação de derivada parcial em x, igualada a zero. Aqui já com o DROM, derivada de f em relação a x igual a zero. Aqui a notação com f minúsculo, né? Derivada parcial da função em y, ou DROM f, DROM y, todas as duas iguais a zero. Eu vou gerar duas equações. As soluções simultâneas das equações vão me determinar o ponto crítico. Olha, soluções simultâneas em geral geram um sistema. Lembrando do vetor gradiente. O vetor gradiente é a derivada parcial em x e em y para gerar um vetor. A gente pode analisar também que aqui temos um ponto extremo, quando você tem um vetor gradiente igual a zero. Bem, vamos supor que uma função, né, de duas variáveis tem um extremo no ponto x0 e y0, no interior do seu domínio. Você tem um domínio, ela está no interior. Isso significa que essa função tem um valor máximo quando a função nos outros pontos são menores do que naquele ponto. Então esse é um valor máximo. Ele vai ter essas situações aqui, ó. Aqui temos o máximo local, mas ele também é o máximo absoluto. Aqui nós temos o mínimo local e é o mínimo absoluto. E já aqui o ponto crítico, que é o ponto de célula. Olha aqui, tem um formato, ó, de uma célula de cavalo, né? Tem uma área crescendo, uma área crescendo. Então, para achar esse ponto de célula, esse ponto aqui, esse ponto, para generalizar ele, chamamos todos eles de pontos críticos. Pontos críticos são aqueles pontos em que as derivadas parciais são nulas. Então a gente generaliza, pode ser máximo, pode ser mínimo, pode pôr ponto de célula, tudo é ponto crítico. O exemplo que a gente trouxe já está prontinho aqui. Você tem z 1 mais x ao quadrado mais y ao quadrado. Derivei em x. Ficou zero, 2x, olha, já é igual a zero. Derivei em y. Ficou zero, 2y, já igualei a zero. O sistema, que tem que ser equações simultâneas, solução simultânea, deu 0, 0, né? Então só tem um ponto crítico, é 0, 0. Como é que eu sei se é máximo ou mínimo? Vou analisar com vocês. Eu só sei que nesse ponto o nosso z é 1. Eu já fiz aqui o gráfico. O ponto vai ser 0, 0 e 1. Eu substituindo outros valores para x e y, eu vejo que ela está crescendo. Esses valores, ó, os valores de x e y da função x e y estão crescendo, são maiores que 1. Então aqui nós temos um valor mínimo. Essa segunda função, as derivadas parciais são simples também, vocês podem fazer. O ponto crítico deu 0 e 0 também. Quando eu substituo, deu 4 na função. Eu já fiz aqui, ó, é o 0, 0 e 4. Mas se você começar a dar valores
maiores que 0, 0, a função vai decrescendo. Então esse aqui é o ponto máximo. Quando eu vou dando valores maiores aqui para x e y, maiores que 0, eles vão subtraindo 4. Então a função vai decrescendo, vai diminuindo. Essa aqui é a função que você tem o máximo relativo, que é igual ao máximo absoluto. Pessoal, nesse último caso, z igual a y ao quadrado menos x ao quadrado. A derivada parcial em x, y é constante, vai ficar 0 para y menos 2x. Vou igualar a 0. Em y, x é constante, zerou. Então vai ficar em apenas 2y igual a 0. O sistema não tem jeito, vai dar 0, 0, né, para resolver esse sistema. Então o ponto crítico é 0, 0. Eu substituindo 0, 0 na minha função, ela vai ser 0 também. Então o ponto, né, de origem aqui, o nosso extremo, ele é um extremo relativo e vai gerar um ponto de Sela. Observe, considerando x, melhor dizendo y não nulo, a função fica apenas y ao quadrado, né? Aqui seria 0. Y ao quadrado é uma variação positiva. Então aqui na direção y está crescendo. Se eu analisar x não nulo, só vai ficar menos x ao quadrado. Mas esse menos aqui é negativo. Então a gente vai ter aqui, ó, na direção y, na direção x, melhor dizendo, ó, o que forma o ponto de Sela. Em y está crescente, em x está decrescente. Então esse é também um caso de extremo, só que esse extremo não determinou máximo nem mínimo relativo, determinou um ponto de Sela, ok? Pessoal, aqui eu estou usando o GeoGebra para analisar os extremos de uma função de duas variáveis. Como nós fizemos no quadro, essa função é um paraboloide e ele tem aqui um mínimo relativo e absoluto ao mesmo tempo. Está aqui o valor que a gente analisou. A função fora do 0, 0 para x e y, ela começa a assumir valores maiores que 1. Então realmente aqui o gráfico facilita a compreensão, mas sem o gráfico é só analisar. Por exemplo, se x for 1 e y for 1, você vai ter 1 mais 1 ao quadrado, mais 1 ao quadrado, 3. Então, valores maiores para x representam, para x e y, representam valores maiores para z. Então, esse ponto aqui é um ponto de mínimo relativo. O outro está aqui o paraboloide também, mas vamos imaginar valores de x e y maiores que 0. 1 em 1, por exemplo, vai ser 4 menos 1 ao quadrado, menos 1 ao quadrado, 4 menos 2. Diminuiu em relação a esse início. Passaria a ser 1, 1 e o z teria valor 2. Então é isso que está acontecendo, ó. A cota, que é o z, está decrescente. Então esse aqui é o máximo absoluto e relativo. Olha, o último é o valor do ponto de Sela. Foi o último exemplo. Então aqui vocês veem um comportamento para x e y diferente. Para y os valores estão crescentes e para x eles estão decrescendo. Olha aí.
para x, os valores aqui, ó. Aqui é y, né? Crescente. E para x, decrescente. Olha lá, o x decrescente e o y crescente. X decrescendo, esse eixo vermelho, ó, tá indo lá para os valores negativos e o y está crescente. É isso que acontece aqui nessa expressão, nessa função de duas variáveis. Então, quando isso ocorre, é um ponto de sela. É um ponto de sela, e esse ponto de sela aqui está bem na origem do sistema. Ok, pessoal? Analisamos extremos de funções de duas variáveis.